Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Favas Contadas, o nosso podcast do Casal Mistério. Muito bem. E como já estamos a entrar em dezembro, não é? Vamos começar a falar de quê? Ora, eu sugeria Páscoa. Que falta de graça. Bom, Natal. Obviamente, não é? Esta semana vamos responder à pergunta que nos foi enviada por vários ouvintes. É verdade, não mais do que um. Estamos cada vez a receber mais pedidos de temas e o mais requisitado nesta semana é, evidentemente, como não podia deixar de ser, o bacalhau e a nossa consoada. Pergunta, por exemplo, a Francisca Almeida. O bacalhau sempre foi o prato preferido dos portugueses na consoada? E a Rita Castro pede-nos para contar quais são as verdadeiras tradições da véspera de Natal. Já tinha, aliás, mandado outra pergunta tinha, aqui há umas semanas. Isso dá quase para uma temporada inteira, não é? Falar das tradições antigas, claro. Portanto, se calhar é melhor. Por isso resolvemos dividir. Não é? Falamos hoje sobre a história do bacalhau e mais perto do dia 24 fazemos um especial. Uma coisa em bom. Ou vamos dividindo e vamos fazendo vários especiais até ao dia 24 sobre várias questões de Natal. Portanto, mandem as vossas perguntas. Não, sem dúvida. Há imensas questões que estamos aqui, obviamente, para responder. E também, eu lembro que já fizemos um post muito interessante sobre o que é que se comia na consoada há 100 anos, que também podemos voltar a falar nisso. Sim, sim. Porque nunca falámos no podcast, só escrevemos. Por isso, vamos lá. Esclarece lá, Francisca, meu querido e sábio marido mistério. Quando é que começámos a comer bacalhau na consoada? Bom, não há uma data certa, não há um dia certo, até porque terá sido uma tendência progressiva, foi aos poucos. Mas esta tradição generalizada que nós conhecemos hoje em dia, em que quase todas as famílias das grandes cidades de quase todo o país comem bacalhau na véspera de Natal, só começa depois da Segunda Guerra Mundial. Eu, por acaso, tinha a ideia que era o Norte é que comia mais bacalhau do que o Sul, não é? Mas mais à frente vais esclarecer esse assunto também. Vamos ser senhores. Agora, tão tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, em pleno século XX... Sim. Eu achava que já se comia bacalhau muito antes. Já comia, mas aliás acredita-se que o bacalhau tenha sido trazido para a Península Ibérica pelos vikings do norte da Europa no século IX. E já era bacalhau seco. Portanto, não era bacalhau fresco. Era um dos alimentos usados pelos vikings nas viagens mais longas, porque, de facto, depois de seco, aguentava grandes períodos sem se estragar. Era seco e era salgado, como hoje em dia também? Não. Era seco ao ar, o que o fazia perder algumas qualidades. Por isso é que essa técnica de simplesmente secá-lo foi caindo em desuso. Aliás, no norte da Europa era mais usado para fazer caldos de peixe. Mais tarde os vikings começaram a usar o bacalhau como moeda de troca e a trocá-lo pelo sal que nós explorávamos aqui em Portugal. Nós, quando começámos a explorar as salinas, entregávamos sal e recebíamos bacalhau. Bacalhau seco. Bacalhau seco, e depois é que fazíamos a salga. A salga vem depois. No entanto, ainda não era um peixe muito consumido em Portugal. Não. O consumo começa a aumentar no século XVI, aos poucos, depois dos irmãos Corte Real, que são 2 navegadores dos Açores, terem chegado à Terra Nova, na costa do Canadá. Conta-se, aliás, uma história engraçada, que não se sabe se é verdade, que durante uma das viagens os navios começaram a ser desviados da rota por uma quantidade absurda de bacalhaus que havia no mar. Via-se os bacalhaus? E eles começaram a ver os bacalhaus e perceberam que estavam a ser desviados da rota por causa da força dos peixes. E tanto que o primeiro nome da Terra Nova, sim, que foi dado pelos Corte Real, era Terra dos Bacalhaus, ou Terra Nova dos Bacalhaus. Só mais tarde é que virou Terra Nova. Mas a primeira referência é Terra dos Bacalhaus, ou Terra Nova dos Bacalhaus. Mas nesse século tornou-se um dos peixes mais consumidos na Europa. Há estimativas de alguns historiadores, o Rui Ramos fala disso, que apontam para mais de metade do peixe consumido na Europa em meados do século XVI já ser bacalhau. Mas nos países do Norte é normalmente consumido fresco. Sim. A seca era usada para a exportação, para países mais distantes e para conservação durante as tais viagens mais longas. Porque ainda estamos longe da era dos frigoríficos. Então, não o bacalhau... nada de frigoríficos. Claro. Portanto, tinha que haver novas formas de conservar os alimentos. Então, uma delas era a seca, que depois se percebeu que
o bacalhau perdia muitas Qualidade. propriedades. Depois veio a salga, e a salga mantém intacto o bacalhau, que é mais usado hoje em dia. O fumado não é usado para peixe. Então o bacalhau também era usado para alimentar os marinheiros portugueses no século XVI, nas viagens para a Índia, para o Brasil, nos descobrimentos. Pode ter sido levado nos navios portugueses porque aguentava muito tempo sem Sim. se deteriorar, mas não fazia parte da base da alimentação dos descobridores, que era essencialmente à base de biscoitos. Coitados. Mas isso deixamos para um programa especial sobre os descobrimentos. É Quando verdade. houver uma data redonda, já recebemos várias perguntas e é muito engraçado falar sobre a alimentação dos marinheiros portugueses. durante os descobrimentos e as influências portuguesas no resto do mundo, o que é que as viagens levaram de influências. Dá um programa ótimo. Giro. No entanto, terá sido através das campanhas portuguesas para a África e para a América que o bacalhau chegou, por exemplo, ao Brasil. Hoje em dia é muito consumido no Brasil. E o bacalhau em terá Portugal sido levado era todo importado nessa altura? A esmagadora maioria era primeiro dos vikings e depois mais tarde dos ingleses. E sempre foi, acredita-se que ao longo da história a importação equivale a mais ou menos a 15% só 15% é que era pescado por portugueses, ao longo de toda a história. Né? Há estimativas que apontam para 15% apenas, portanto 85% de importação. No entanto, desde o século XVI que há registros de navios que partiam de Aveiro e dos Açores para irem para a pesca do bacalhau já na Terra Nova, o que é longíssimo daqui. Mas isso não faz grande sentido. A verdade é que Portugal, com uma costa enorme, não é? Onde se come, na minha modesta opinião, Na tua modesta opinião, e sábia. o melhor peixe do mundo. Quanto mais viajo, mais gosto do peixinho feito cá em Portugal, não é? É verdade. Então porquê que os pescadores iam para outra ponta do mundo à procura de peixe? Ainda por cima tinha de ser seco e salgado. Sim, mas isso... quando se podia aproveitar aqui o mas peixe fresco. Esse é um dos grandes mitos, e aliás há um historiador que fala disso. Apesar de nós termos uma costa enorme, esta é relativamente pobre. Como tudo em Portugal, que tristeza. Não, mas é pobre. O Álvaro Garrido, que é um historiador especializado em comida e em particular na história do bacalhau, chama a atenção para isso e diz que a costa portuguesa tem variedade. Temos, por exemplo, sardinhas, carapaus, cavalas, mas não tem quantidade. E é por isso que temos de ir pescar para outros sítios. Sempre houve imensas dificuldades de abastecimento de peixe fresco a toda a população em Portugal. Daí o sucesso primeiro do bacalhau salgado e mais tarde do peixe congelado. Hoje em Mas dia e as robalas e as douradas, tudo isso é pouco? é pouco, por isso é que é caro em Portugal. Porque há pouca quantidade. E realmente a esmagadora maioria do peixe consumido em Portugal hoje em dia é peixe congelado. E bacalhau também. Ainda se come muito bacalhau seco. Mas no século XVI já há registros de pescadores portugueses nos mares do Norte, não é? Para a pesca de bacalhau. Sim. E era uma pesca dificílima, não é? Porque era um navio gigante, não é? Com vários barcos pequenos. Depois eram lançados ao mar com 1 ou 2 pescadores e que apanhavam os bacalhaus à linha. Aliás, a história da pesca do bacalhau é uma história... super dura, não é? É uma história espetacular. Até há um filme português sobre isso, interessante, do Artur Ribeiro, do realizador português. É muito interessante. E de facto é uma história ótima, porque são aventuras inacreditáveis. E depois ainda há outra coisa que acrescenta à aventura, porque estes primeiros navios que vão para a pesca no século XVI acabam rapidamente. Não só por causa todas estas dificuldades, ser longe, etc., e ser uma coisa muito cara, mas essencialmente por causa da pirataria. Os navios portugueses de bacalhau começaram a ser saqueados por corsários e o bacalhau era todo roubado. Até vinham piratas argelinos que saíam do norte da África e perseguiam os navios portugueses até à Terra Nova. Só para saquear para saquear, quando eles pescavam, saqueavam-lhes o bacalhau, e, portanto era tudo roubado. E entretanto, depois ainda aparecem os ingleses e os franceses a pescar na zona bacalhau, e como eram são povos muito mais ricos e muito mais poderosos do que nós, deviam ter melhores navios, com fizeram imensa pressão para expulsar os portugueses de lá. Então... É por isso que nos séculos XVII e XVIII já não há notícia de navios portugueses que tenham descarregado bacalhau nos portos portugueses. Não há nada. No século XVII e XVIII é quase, há quase nada. É nesta fase que a Inglaterra se torna o grande fornecedor de bacalhau para Portugal, porque a pesca portuguesa quase desaparece. Não há registros.
Porque fartaram-se de ser saqueados, desistiram. Porque não compensava, porque eram roubados, havia uma pressão enorme para os expulsar de lá, portanto as dificuldades aumentaram E imenso. os ingleses e os franceses deviam ter mais condições também, não? Com certeza. Não, e faziam pressão para expulsar, ameaças, etc. Pressão diplomática também? Sim, Ok. e além da pressão diplomática e das ameaças, ainda havia os piratas. Nesta época o bacalhau ainda é mais consumido pelas classes mais altas, nessa altura, não é? Só depois é que se populariza. Sim, entre os séculos XVI e a primeira metade do século XVIII, o bacalhau era consumido quase em exclusivo pelas classes mais ricas. Era consumido na Casa Real e na aristocracia, mas também fazia parte da emenda dos hospitais da misericórdia, porque era um peixe riquíssimo em proteínas. Portanto, Faz sentido, sim. é um peixe muito rico. E por isso era bom para dar aos doentes. Sim, na altura o peixe mais consumido em Portugal era a sardinha. Aliás, como falámos, já no episódio dedicado à Exatamente. história das festas de Santo António. Exatamente. Nós falámos a sardinha sempre foi a base da alimentação de pescado em Portugal. Sim. Mas em finais do século XVIII há um facto, há um acontecimento que faz mudar isto tudo. Houve uma crise de abastecimento de sardinha em Portugal. Primeiro não se percebia bem porquê, mas depois descobriu-se que era por causa do contrabando de sardinha para a Espanha, que era feito para a Espanha. Pagavam mais lá, não? Claro, pagavam mais, não havia impostos, etc. O Marquês de Pombal ainda lança várias medidas de combate ao contrabando, Sim. mas o país acaba por se virar mais para o bacalhau, que sempre foi um peixe barato, mesmo quando importado, por causa do excesso que existe nos mares do norte. Ok. Há muita quantidade de bacalhau e, portanto, é um peixe barato, especialmente importado, quando não é preciso lançar daqui os pescadores portugueses para irem lá pescar. Sim. A partir de 1835 é relançada a pesca de bacalhau. Já havia empresas privadas de pesca portuguesas que se dedicavam à captura e salga do bacalhau em exclusivo. E, portanto, aqui renasceu a pesca do bacalhau na Terra Nova. Ok, então é só no século XIX que o consumo de bacalhau começa a aumentar. Sim. No final do século já aparecem referências ao bacalhau com a tal expressão famosa hoje em dia que é o fiel amigo. Isso era, já aparece aliás, na imprensa. parecia tipo assinatura, não era? Era como se Assinatura chamava, das era o campanhas. fiel amigo. Já há uma coisa muito famosa que é o julgamento do bacalhau, que também é uma sátira muito engraçada. Também já falaste disso. E é fiel amigo porquê? Por ser barato, fácil de conservar e especialmente por ser o alimento de eleição durante os vários períodos de jejum que existiam nos países católicos. Especialmente durante a Quaresma e o Advento. Em que não se comia o carne, jejum do Advento, as 4 semanas antes do Natal, quando não se podia comer carne, comia-se o quê? Essencialmente bacalhau. Em Itália, isto acontece especialmente em Portugal, Espanha, Itália, nos países mais católicos. Em Itália é chamada até a carne dos pobres. Mas estes eram os dois grandes períodos, a Quaresma e o Advento. Então é por isso que começa a ser a escolha para a véspera de Natal, claro, é o último dia de jejum. Exato. Pois. Em meados do século XIX já era tradição comer o bacalhau na consoada. Mas especialmente no norte e junto às cidades portuárias onde chegavam os pescadores com bacalhau. Não está massificado ainda. E no norte é bacalhau e polvo. Pois, as duas tradições. Muita gente que come polvo também. Filetes de polvo, não é? Bacalhau podia ser bacalhau cozido ou em pastéis e o polvo pode ser assado, pode ser em filetes. E é nesta fase que deixa de ser um peixe consumido pelas classes mais altas e começa a massificar-se. Em Lisboa, as famílias com mais dinheiro continuavam a preferir peixe fresco, com pescada, pargo, goraz ou linguado. Portanto, houve aqui uma troca. Os mais ricos deixaram de consumir o bacalhau e viraram-se para o peixe fresco e os mais pobres viraram-se para o bacalhau. Mas claro, isso só muda depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1934, aqui o mais importante, em 1934 o governo de Salazar lança a chamada Campanha do Bacalhau. Portanto, isto vem a crescer desde o fim do século XIX. Ok, o consumo de bacalhau vem aumentando. O consumo de bacalhau vem a aumentar progressivamente, mas nas grandes zonas urbanas, tirando o norte, como em Lisboa, por exemplo, não se comia bacalhau. Não se comia bacalhau na consoada. E o governo de Salazar, em 1934, lança a chamada Campanha do Bacalhau. O que era a Campanha do Bacalhau? E o objetivo era baixar as importações e tornar o país autossuficiente em alimentos baratos. Fez isso com o trigo e fez também com o bacalhau. E assim educava-se o quê? Educava-se o povo a ter uma alimentação poupadinha e humilde, que era basicamente as grandes mensagens do Estado Novo. Sim. E equilibrava-se a balança comercial, portanto deixava de haver déficit externo com mais importação de bacalhau do que... Por isso é que houve um apoio grande para as empresas da pesca e para a indústria da salga na altura, sim. Houve um grande apoio, houve grandes apoios. E correu bem a campanha. E esta campanha tem sucesso. Não só porque aumenta brutalmente a pesca portuguesa do bacalhau, mas também porque através da televisão o Estado Novo lança uma propaganda brutal para incentivar o consumo.
E nos anos 50 o bacalhau já era o alimento predileto dos portugueses na consoada em todo o país. E já Que está as completamente elites- generalizado. A verdade é que as elites também gostavam muito de obedecer a Salazar e, portanto, se Salazar dizia que o bacalhau era para a consoada, passou a ser Exatamente. bacalhau com consoada, E já era, não há peixe e era fresco. promovido o comércio de bacalhau, havia uma grande propaganda para incentivar o consumo de A bacalhau. verdade é que em para ajudar o 1900 país, né? Sim, em 1958 Portugal já era o maior produtor mundial de bacalhau salgado e seco. E de lá para cá mantivemos a tradição do bacalhau na consoada, mas perdemos a pesca nos anos 70, de 1970. Deixou de haver apoio às empreitadas com até ao norte. Com a queda do regime cai o modelo proteccionista das indústrias do bacalhau e de outras também. E também mudaram as regras do direito marítimo internacional. Sim. E Portugal deixou de pescar na Terra Nova. Hoje o bacalhau em Portugal já praticamente não vem da Terra Claro, Nova. vem da Noruega, Vem com da certeza. Noruega. Pois. Como Que nós também vemos não é por nada todo lado. mau. Outra grande campanha também de promoção do bacalhau da Noruega. Que é ótimo. diga-se a É verdade. ótimo, é? Desde que seja bem alto, com aquelas postas altas e com umas belas batatinhas cozidas, já E mais, e ovo cozido também é preciso. E E as batatas nabiças. no forno também fica bom. Não, batatas no forno com bacalhau cozido. Nem Eu gosto, pensar. eu gosto, Nabiças, grão, cebola e tudo aquilo que tem direito. E aquele molho que tu fazes na Esse consoada é molho muito bom, molho com é o- cebolinha picada e É alho. um não molho de azeite, cebola picada, é muito simples. Cebola picada, coentros, azeite Leva e coentros? salsa. É. Mas não tinha ideia. E cheio de azeite. É, e litros tudo de- frito para aloirar a cebola. E pomos em cima das couves bruxelas, que também não dispenso, maravilhoso. também, além do É grau. maravilhoso. Mas o que eu gosto mais é a couve portuguesa, Aham. couve tronchuda é a que eu gosto mais. As nabiças também gosto. Pronto, já estou cheio de fome, não começo. E claro, Olha, não ovo queres ir- cozido e grão. Eu até Grão. gosto mais de grão do que de batata cozida. Tu é que Também. gostas muito de batata cozida. Não, mas eu gosto sobretudo eu das adoro couves grão. bruxelas e da couve também normal. Mas Bem, basicamente é com todos. é com É o todos, bacalhau com bacalhau todos. Ora, para acaso podias ir agora ali à cozinha fazer uns ensaios já para o Natal, que te parece? Vamos sim senhor. Mas esta moda só nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. pelos vistos. Lamentamos. É a grande tradição portuguesa. E depois mas da só campanha do bacalhau. E depois da campanha do bacalhau. Bem, nós voltamos para a semana com mais uma história sobre a origem da comida. E- Até lá, já E sabe, mais Natal. alimente-se bem. E mais Natal. Até ao dia 24, várias histórias de Natal. Não, Hã? temos bastantes aqui no bolso. Temos sim senhor. Mandem as vossas perguntas que nós respondemos. Até para a semana. Até para a semana. Favas contadas. Com o Casal Mistério.